Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre teste de confiabilidade. E voltado a sistemas hidráulicos, esse é um tema extremamente importante, porque qualquer máquina, seja uma máquina agrícola, seja um equipamento de petróleo e gás, seja um equipamento no setor de mineração, seja num setor de produção, não importa, qualquer equipamento hidráulico, pode estar apresentando uma falha em fase inicial, porém essa falha em fase inicial, ela não é uma falha categorizada como uma falha crítica para aquele processo. Ou seja, o ponto do circuito, ou seja, o ponto do sistema hidráulico, aquele ponto no circuito do sistema hidráulico, aonde essa falha em fase inicial começa a se apresentar, não é um local crítico para então promover uma categoria de alto potencial e assim então categorizar como uma falha de alto potencial a parada de produção, a geração de um downtime, né? E perdas financeiras. E quando o sistema de manutenção, o sistema de planejamento e controle de manutenção, ele opera sem análise de dados, sem metodologia adequada à característica da sua tecnologia, da tecnologia da sua frota, ou utilizando ferramentas inadequadas àquilo que os fabricantes solicitam, é muito comum, então, se ter um ambiente de que a manutenção é executada, mas não se sabe o que vai acontecer entre o intervalo dessa manutenção e o intervalo da próxima manutenção. Porque, na realidade, não existem parâmetros que trazem, assim, o insight de dados, parâmetros de dados que você gere, então, uma estatística, uma confiabilidade, para que, então, você determine qual é o intervalo, então, que aquele componente, aquele sistema, aquela máquina, ela, então, é considerada confiável. Ela está confiável, ela tem a sua confiabilidade garantida por intermédio dos testes que foram feitos. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso. Seja você um estudante inicial na hidráulica, não conhece ainda diagramas, não conhece de forma profunda sistemas hidráulicos, ou seja você já um expert, seja você um supervisor, um líder, um gerente, seja você um engenheiro de manutenção, de operações, que já atua diretamente com sistemas hidráulicos, você vai ver que essa área, esse tema, ele é um tema de alto impacto financeiro, é um tema de alto potencial de impacto financeiro, porque diz respeito àquilo que está sendo entregue diretamente ao chão de fábrica, aquilo que está sendo diretamente entregue lá no campo, quando o equipamento entra em operação, naquele dado momento ele não pode falhar, porque uma falha naquele equipamento vai gerar perdas financeiras, o potencial de uma multa ou até mesmo de uma perda de contrato, uma falha de reputação, né? Um incidente de reputação ou até mesmo de segurança. Um sistema hidráulico, quando começa a apresentar uma falha, ele pode vir apresentar movimentos involuntários e isso gerar até um potencial à segurança operacional, okay? Não só na questão de service quality, garantia da qualidade do serviço em termos do seu desempenho somente, mas a questão da segurança, aquele trabalho que está sendo feito, por exemplo, um elevador se abrir, uma carga descer, né? Um guindaste que está elevando uma carga, de repente aquela carga começa a baixar. Então, são coisas que geram aí um potencial muito sério de um incidente, uma embarcação marítima se aproximando de uma outra embarcação e o sistema hidráulico falhar. Então, isso é um potencial
muito crítico e que precisa ser avaliado, e certamente os testes de potência, eles aumentam a confiabilidade dos sistemas hidráulicos. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar de como realizar testes de potência em sistemas hidráulicos e como aumentar, então, a confiabilidade nos sistemas hidráulicos. Bem, pessoal, meu nome é Sérgio Lima, sou profissional da indústria há 23 anos, atuando no segmento petróleo e gás. Também atuei no segmento automotivo e também no segmento ferroviário por muitos anos. Então, a gente vai estar falando sobre confiabilidade. E o primeiro ponto o que seria, né, confiabilidade. Conforme a NBR 5462, né, 5462, a confiabilidade é a capacidade de um item desenvolver a sua função requerida sob condições específicas durante um determinado intervalo de tempo. Então, quais são os critérios, quais são as condições determinadas e quanto tempo aquilo vai estar determinado. Então, isso seria confiabilidade segundo a norma 5462, a NBR 5462. É a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições específicas durante um intervalo de tempo. Então, observa que, sob condições específicas, nós estamos falando de parâmetros. Quais são os critérios, quais são os parâmetros determinados para que nós possamos falar que aquele item precisa funcionar, né, sob condições específicas? E qual o intervalo desse tempo? Então, a confiabilidade, ela sempre está linkada ao intervalo de tempo, seja em horas, seja em tempo mesmo, né? Meses, anos. Então, para falar sobre confiabilidade, o critério de parâmetros e tempo é extremamente importante e nós vamos estar falando melhor sobre isso mais à frente. Aqui vamos tratar aqui de principais equívocos, tá? Quando se diz respeito à tratativa de confiabilidade de frotas de sistemas hidráulicos. E, durante a minha experiência na indústria, eu passei por muitas coisas e consegui, então, mapear muitos perfis de setores de manutenção com sistemas hidráulicos, e é muito interessante que os equívocos eles acabam acontecendo quando você chega em uma oficina, em um workshop responsável, em uma empresa responsável por manutenção em sistemas hidráulicos, só em observar se aquele setor ele capta muito parâmetros de dados, né? Se ele é mais execução ou se ele é captação de dados, se ele obtém insights de dados, você já começa a observar e já ter qual é a característica da confiabilidade que envolve aquele setor de manutenção. Isso é interessante demais, porque é muito comum a aplicação de metodologias erradas. Se utiliza muito esforço, muita energia, muito perda financeira e tempo, né? Tempo é dinheiro, utilizando metodologias erradas, metodologias que deveriam estar sendo aplicadas para uma outra característica de um processo de gestão de frota de manutenção. Outra coisa importante é entender que o conhecimento ele só é eficaz quando ele é utilizado da forma correta, porque o conhecimento utilizado de uma forma equivocada, ele não vai dar o retorno que deveria, ou se imagina, né, que ele deveria vir a dar. Então, utilização do conhecimento equivocado, isso também é uma grande ocorrência. A desatualização. A desatualização é algo que acontece, muito comum. É algo que sempre deu certo no passado
continuar sendo utilizado para qualquer característica de frota, para qualquer característica de tecnologia que é adquirida, que é comprada, que é colocada em operação. E aí o que acontece? Os resultados também, eles acabam não sendo positivos em eliminar falhas e em ter a confiabilidade dessa máquina, desse sistema, desse processo produtivo. Outra questão é a obtenção de insights de dados, que são o que eu chamo de insights de dados pelo achismo. O que seriam insights de dados pelo achismo? São insights de dados que não são mapeados e não se comunicam com os fabricantes originais daquele equipamento. E também não se comunicam com os fabricantes de cada componente que constitui aquele sistema hidráulico. Então, o que acontece? É muito comum se fazer leituras de parâmetros e essas leituras de parâmetros, elas não estarem de acordo com o que o fabricante pede. E aí se obtém parâmetros por meio de achismo. Eu acho que isso está bom. Eu deduzo que isso está bom. Mas eu não tenho insights de dados que me norteiam. Eu não tenho informações de engenharia. Eu não tenho informações do fabricante que então me possibilita gerar insights de dados que sejam confiáveis, que sejam assertivos para o meu processo de planejamento e controle de manutenção. Falar de insights de dados para aumento da confiabilidade de um processo de manutenção é dizer que, através de insights de dados de alto nível de preditiva, okay? Insights de dados de alto nível de avançados de tecnologias. Então, isso já diz que eu preciso ter ferramental com tecnologia mais avançada para obter esses insights de dados. Isso já diz que eu preciso ter profissionais qualificados e habilitados para esse nível de conhecimento. Isso já diz respeito que, muito provavelmente, quando eu cruzo, que é o item 6 aqui, quando eu cruzo os requisitos do fabricante original daquele equipamento, quando eu cruzo, então, esses requisitos com aquilo que é feito na prática, no campo ou num workshop, eu começo a ver que realmente os insights de dados, os parâmetros captados no campo, na fábrica, no workshop, eles entram em acordo com os requisitos do fabricante. É muito comum quando você pega um manual de um fabricante, esse equipamento, ele é um equipamento com a tecnologia mais avançada, utilizando, por exemplo, sistemas IoT, internet das coisas, utilizando indústria 4.0, utilizando inteligência artificial, quando eu, então, pego esses parâmetros que estão no manual desse equipamento, eu vou ver que para eu obter aquele determinado parâmetro, eu vou precisar de ferramentas mais avançadas. Eu preciso de tecnologias mais avançadas. E aí é um grande parâmetro, um grande espelho que já mostra quando um setor de manutenção está no caminho equivocado. Porque quando ele olha lá no workshop dele e ele não tem os recursos para aquela tecnologia, ele não faz aquilo, ele não tem como garantir a confiabilidade do processo. Porque aquele ponto, ele pode ser um ponto de alta criticidade potencial de falha. Então, quando se caracteriza as falhas
dentro de um PCM que trabalhe com manutenção baseada em confiabilidade, as falhas elas são categorizadas. Elas são categorizadas numa questão do potencial de fazer com que o equipamento não tenha condição de desenvolver a potência mínima necessária para conseguir fazer a atividade que precisa ser feita. Quando o equipamento, então, ele atinge ali a potência mínima necessária para realizar aquela atividade pela qual ele foi projetado, pelo qual o trabalho é pago, o que acontece? Já se acende uma lâmpada aonde o planejamento de controle de manutenção já tem que estar com essas informações. E essas informações só podem chegar ao PCM através de insights de dados de processo de manutenção baseado em confiabilidade. Não existe uma outra forma. Caso contrário, é determinar parâmetros de achismos, insights de dados de achismos. E isso não traz resultado financeiro, é enxugar gelo. Os problemas voltam a acontecer, eles continuam acontecendo. Troca-se peça, coloca-se peça nova e as falhas continuarão a acontecer. Por quê? É necessário se ter uma mentalidade aberta para a mudança, uma mentalidade aberta para novos conhecimentos e eliminar, então, assim, a resistência, reduzir a resistência aos novos conhecimentos. Eu tenho o hábito de dizer que o bolso é o melhor processo para trazer conscientização. Então, quando se perde financeiramente, você começa a parar e pensar no que está acontecendo. Por que eu estou aqui enxugando gelo? Por que eu estou investindo em mais pessoas e as pessoas não conseguem impedir que o gelo se derreta? Eu estou enxugando gelo. Então, isso são processos e fatores principais aonde os equívocos acontecem. Eu tenho certeza que ninguém quer realizar esse tipo de equívoco conscientemente e trazer, então, essa análise ao processo é fundamental para que possa se entender uma possibilidade de que a falha seja processual e que precisa ser corrigido. É necessário obter conhecimentos, né, de ferramentas tecnológicas, ferramentas mais modernas, ferramentas que trazem, então, parâmetros de insights de dados que precisam ser obtidos. Daqui a pouco você vai ver, no final dessa apresentação, nós vamos colocar um diagrama aqui hidráulico, um circuito hidráulico, um simples circuito hidráulico, né? Desenhado lá no Pentium. Para quê? Para que você que está começando os seus estudos em hidráulica, compreenda que hidráulica não tem nenhum bicho de sete cabeças. É você obter conhecimento de valor e avançar nos seus conhecimentos e na prática do conhecimento que você está recebendo. Então, nós vamos ver nesse croquis de layout de circuito hidráulico como utilizar aí um teste de potência em um sistema hidráulico e através de captação de insights de dados, você então fazer aí a obtenção de parâmetros de confiabilidade do seu processo, do seu sistema hidráulico, ok? Mas para isso é necessário ter conhecimento de ferramentas tecnológicas. Também é necessário obter conhecimento de métodos adequados e métodos assertivos para aquela característica de equipamento que você trabalha. A mesma técnica de processo de manutenção de sistema hidráulico que é utilizado em um ramo, um nicho de indústria, não é utilizado no outro nicho de indústria. Por quê? Porque os níveis de categoria potencial são diferentes.
são diferentes. Um exemplo disso, na linha subsea, a classe de limpeza de óleo é extremamente crítica. Já, por exemplo, no setor de transporte veicular, né, rodoviário, não é tão crítico como é crítico no setor subsea, como é tão crítico, por exemplo, nos equipamentos de elevadas gerações, de tecnologias, seja de drilling, seja de subsea, seja um ROV, por exemplo, né, na área subsea. Então, esse parâmetro de classe de limpeza do fluido é extremamente crítico para esse nicho de mercado, mas para um outro nicho de mercado já não é tão crítico como para esse nicho que nós acabamos de falar. Então, a utilização da metodologia adequada e assertiva para a frota que você trabalha. E outro detalhe, mapear a característica da sua frota. Às vezes você tem uma frota que tem um X porcentagem de equipamentos que são antigos e você está recebendo frotas de equipamentos muito mais modernos com tecnologias muito mais modernas. Utilizar a mesma metodologia, a mesma prática, os mesmos conceitos de manutenção, mesma ferramental, mesmo conhecimento, enxugar gelo e as falhas elas continuarão a acontecer, as perdas financeiras elas tendem a permanecer dentro do processo e gerando falhas, né? Gerando perdas ali para todo mundo. Então, as falhas em fase inicial de desenvolvimento que estão presentes no sistema, elas precisam ser captadas. Mas o que vai determinar se essa falha em fase inicial ela é crítica para um processo ou para outro é a característica do processo, é a indústria que você trabalha, é o nicho de mercado que você atua. E a categorização disto é extremamente importante. Quem fala sobre isso é RCM, manutenção baseada em confiabilidade, aonde você precisa fazer esse mapeamento e determinar quais são os pontos de criticidade de alto potencial ao seu equipamento. Um exemplo, um equipamento chave hidráulica, um equipamento de torque hidráulico que ele tem um motor hidráulico e tem um dreno de carcaça, o insight de dados, a obtenção de insight de dados da vazão de dreno de carcaça deste motor é extremamente crítico para o processo do sistema. Um equívoco é quando o processo de PCM no chão de fábrica, no campo, ele só obtém a leitura de quanto de torque o equipamento está dando. A qual torque que o equipamento está apresentando? Ele me apresenta o torque máximo, ele me apresenta o torque máximo. Eu testei aqui, ele me deu o torque máximo. Então esse equipamento está ok. Ele está ok. Não. Isso não é confiabilidade. Confiabilidade é baseado em parâmetros e baseado em tempo. Eu posso garantir a confiabilidade desse equipamento até quanto tempo? Outra questão, eu tenho um drum, né? Um carretel de uma tuberia flexível, um coil tube. Como eu posso garantir que o motor hidráulico deste carretel ele está com confiabilidade? Eu tenho um dreno de carcaça desse motor? Tenho um dreno de carcaça do motor. Qual é o critério, o requisito de vazão nesse dreno de carcaça deste motor? Porque este ponto é um ponto extremamente crítico para este processo. Eu não preciso esperar atingir um valor crítico. Eu acompanho por intermédio de parâmetros de análise de dados estes pontos críticos. E é possível fazer diversas leituras de pontos críticos de um sistema hidráulico e garantir, então, como se encontra a confiabilidade do meu processo. Então, nós vamos falar agora sobre 7 razões
para você conhecer ferramentas tecnológicas, ferramentas avançadas e também conhecer metodologias adequadas para aplicação dentro do seu processo. É muito comum, exemplo, ocorre uma falha no campo e é necessário ser feita uma análise de falha, uma investigação do que aconteceu. Mas como fazer com que aquele equipamento que falhou se comporte exatamente com as mesmas características que ele estava no campo quando ele falhou? Isto é uma das principais falhas quando se vai fazer análise de falha e troubleshoot. Não conseguir fazer com que o equipamento possua as mesmas características, ele atinge os mesmos parâmetros de potência semelhante à operação no campo, para que então eu analise como esse equipamento se comportou e por quê, quais são as falhas possíveis, né, para que nós possamos então determinar a causa raiz daquela ocorrência no campo. Então, obter parâmetros para corretas tomadas de decisões. Se os parâmetros que forem obtidos forem parâmetros equivocados, as decisões serão equivocadas e falhas permanecerão. Voltarão a acontecer. Outra questão é manter a confiabilidade. O que é manter a confiabilidade? Nós falamos que confiabilidade, de acordo com a NBR 5462, é baseado em um tempo, em um intervalo. Então, eu posso garantir a confiabilidade deste sistema hidráulico até quantas horas daqui para frente? Eu posso garantir a confiabilidade deste equipamento, desse sistema hidráulico, neste momento que eu testo ele, até quantos meses? Daqui para frente. Então, isso é manter o processo com confiabilidade, desde que os parâmetros captados eles sejam parâmetros adequados e não parâmetros equivocados. Outra coisa é a melhoria do desempenho. Quando você capta dados, você consegue identificar que uma falha existe no seu sistema hidráulico. Porém, essa falha, ela tem característica de alto potencial de impacto no desempenho mínimo necessário para garantir a operação. Isso é o que vai determinar qual vai ser a prioridade do PCM, que é o Planejamento, Controle e Manutenção. Se esse insight de dado obtido evidencia que o ponto que foi identificado do sistema, da leitura daquele sistema hidráulico, é como, por exemplo, o dreno de carcaça de um motor responsável por girar engrenagens de alto potencial de torque. E aquele dreno de carcaça, ele já teve uma elevação da sua vazão, isso é um indício de que aquele motor começa a apresentar desgaste interno. E qual é, então, a confiabilidade? Para eu decidir a confiabilidade, eu preciso simular potência, eu preciso simular carga, para que com a carga eu faça a leitura do dreno de vazão de carcaça daquele motor. E através desse parâmetro eu consigo entender o que está acontecendo de bom ou de malefício para o meu processo com um comportamento que aquele determinado componente, naquele determinado ponto do circuito hidráulico, está apresentando. E eu consigo, então, mapear o diagrama hidráulico, ok, por circuitos e determinar a confiabilidade de vários pontos através de categorias, né, de falhas. E lembrando que
Categoria de alto potencial é aquele ponto que, se vier a falhar, impacta no desempenho mínimo necessário para se realizar uma operação, ou seja, se aquilo for atingido, dali para baixo o equipamento falha, operacionalmente ele não consegue fazer o trabalho. Se o seu foco, se o meu foco for só a energia útil entregue, se o meu foco for só quanto de torque o equipamento está dando,